Fala galera do PlanoCast, estamos aqui em mais uma missão nobre do Plano Empresarial, de estar junto com você, levando conteúdo, informação, empreendedorismo na veia. A gente pratica o empreendedorismo todo santo dia, conosco mesmo e com os nossos clientes. Então seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui no 11º episódio do PlanoCast e o nosso tema é muito importante para você que quer transformar a sua empresa numa máquina de prosperidade, vamos dizer assim. Hoje nós vamos falar em como definir metas desafiadoras e alcançáveis. Então vem com a gente que o assunto está só começando. Então estamos aqui, Felipeira, em mais um episódio, brother, como passa rápido de um episódio para o outro, né? E a gente já está aqui hoje, continuando o nosso assunto a respeito de planejamento estratégico, que é o nosso principal mote, é o nosso principal movedor de causas e é onde a gente acredita que pode haver muita transformação. Brother, hoje nós vamos falar sobre metas. E quem planeja precisa ter metas, porque senão você fica com um planejamento que você não tem como medir o quanto que isso está sendo alcançado ou não. Então seja muito bem-vindo, meu amigo. Vamos destrinchar essa temática hoje e embarcar em mais um tema super relevante no nosso mundo do empreendedorismo. Isso aí, Tomás, mais um dia aqui juntos, né? Contribuindo para o crescimento dos empresários e o nosso próprio crescimento também, porque eu vejo que cada podcast é uma oportunidade da gente se desenvolver também enquanto empresários, né? Que a gente traz o que a gente conhece e ao mesmo tempo também a gente aprende com o que a gente está falando aqui, né? E esse tema é como definir metas desafiadoras e alcançáveis, né? Vejo que é de suma importância para uma empresa que quer ter sucesso, né? Para uma empresa que quer crescer. Legal, Felipe. Sabe que se eu for muito sincero contigo, eu vejo que a gente está aqui num primeiro ponto em como ter alta performance, em como ter resultados realmente escaláveis. E a definição de meta, eu vejo que é um primeiro ponto para isso, para que depois a pessoa, pelo próprio instinto dela de alcançar grandes resultados, ela consiga perceber a meta como um piso e não como um teto. Porque muitas vezes eu vejo nas empresas, brother, o quanto que isso atrapalha. Às vezes o vendedor está lá na primeira, segunda semana do mês, ele bate a meta, aí o cara acomoda, né? Então é importante saber ter metas desafiadoras que elas consigam realmente motivar a pessoa a alcançar a primeira meta, a segunda meta, a terceira meta. Isso a gente vê na prática nas empresas, o quanto pode fazer a diferença para aquelas pessoas que têm uma vibração diferente para alcançar resultados. Claro que eu trouxe aqui um exemplo como metas dos vendedores, né? Mas a gente está falando de metas de uma forma mais ampla, não só referente a vendas, né, brother? E isso aí que você falou é importante, a gente vai tratar a respeito desse assunto das metas serem desafiadoras, né? Porque esse tipo de vendedor que você está falando aí é o vendedor mediano. Não é um vendedor de alta performance. É aquele vendedor que faz a média, faz o básico, né? E não busca se desafiar. Que é uma das coisas que uma meta desafiadora, ela pode trazer para a equipe que a gente vai falar a respeito disso aí também. E você sabe que eu estava falando ontem, inclusive, estava falando ontem com um vendedor de um cliente nosso, né? E falei exatamente isso para ele, porque a meta, como é que normalmente as metas elas são feitas, né? Elas são estabelecidas baseadas numa média histórica, trazendo um pouco de, digamos assim, de desafio para aquele período, para aquele ano, para aquele momento, né? Mas o que eu estava falando com essa pessoa? É justamente isso. Isso é pensado no mediano. Então, quando você traça uma meta, você respeita, digamos assim, de alguma forma, as características das pessoas que estão ali. Então, a pessoa que recebe uma meta, ela tem que entender que se ela só cumprir a meta, ela está fazendo só o que a média faz. Então, ela tem que conseguir achar uma maneira de superar a meta e ver a meta como um degrau e não como um teto daquele processo, não como, beleza, cumpri a meta, agora está tudo certo. Inclusive, porque é muito comum, e a gente vê isso no nosso dia a dia, né, Felipe? Bate a meta no mês, se acomoda 2 meses. Bate a meta no mês, se acomoda 2, 3 meses, entende? Então, uma coisa que eu vejo que a gente tem que ter uma atenção, galera, porque é o jogo da constância, né? A gente vê isso em redes sociais, a gente vê isso em empresas, a gente vê isso na vida de uma forma geral. Não adianta a gente ter saltos, às vezes, tão altos que a gente não consiga manter. O joguinho do ganhar 1% todo dia
faz a diferença depois no acúmulo. É que nem rendimento financeiro que os especialistas falam, né? Não é minha praça, mas o que você realmente vê é isso, você conseguir pensar no longo prazo, né? E uma vez eu ouvi uma frase que para mim me ajuda muito, sabe, Felipe? Que o plano mais curto é o de longo prazo. Entende? Quando a gente fica jogando sempre pelo o arroz com feijão do hoje, as contas do mês, tudo aquilo sempre pensando no imediatismo, é muito difícil você construir uma carreira, um projeto e principalmente uma empresa que tenha sustentabilidade, né, brother? E aí, para a gente poder entrar no nosso assunto aqui e começar a desmiuçar todo esse processo, Felipe, para a gente começar, tá? Qual que é a importância de definir metas desafiadoras e alcançáveis no mundo dos negócios? É muito importante para impulsionar o negócio, para ter um crescimento. Então, para a empresa crescer, ela precisa se desafiar. Então, a empresa, com essas metas desafiadoras, ela vai ter um processo de crescimento, né? Um processo mais constante de crescimento. E além da meta ser desafiadora, ela precisa ser uma meta alcançável. Por quê? Porque se for uma meta muito mirabolante, aquilo vai desencorajar a equipe. Então vai desmotivar a equipe. Ou vai criar objetivos que são intangíveis, inalcançáveis. Então tem que ser alcançável. Ela tem que ser desafiadora, mas é uma desafiadora alcançável. Porque senão traz uma falta de engajamento da equipe. E a meta desafiadora, quando ela é desafiadora dentro de uma realidade, ela motiva, ela engaja a equipe. Por quê? Porque as pessoas elas se sentem inspiradas. É óbvio que o empresário ele precisa fazer um trabalho com as pessoas dentro da empresa. Então, se ele está fazendo esse trabalho, cumprindo com a perspectiva de aprendizado e de crescimento dentro do planejamento estratégico e definindo essas metas desafiadoras e alcançáveis, ele vai motivar a equipe. Porque ele vai inspirar as pessoas para que as pessoas elas vençam seus próprios limites. Porque quando a gente fala de... Vamos trazer esse exemplo do vendedor. Vendas é comportamental. Então ele tem que estar com esse lado comportamental, que são das soft skills, que a gente vai falar disso aí no episódio também, que a gente já se propôs a fazer isso. Então, uma meta que ela é desafiadora, ela incentiva o colaborador a se desafiar, incentiva o colaborador a vencer os seus próprios limites. E quando a gente fala do comportamento, eu vou trazer um ponto importante aqui que eu acho bem legal, que é o tipo do comportamento de um vendedor de alta performance, por exemplo. Se a gente for usar a metodologia DISC, que é um dominante com influente. O dominante é aquele cara que busca, aquele cara que faz, que vai atrás, que motivado por meta, motivado por desafio. Então, um vendedor que tem esse lado dominante com uma característica mais elevada no seu perfil, é um perfil interessante, junto com o perfil influente, porque o influente é aquele comunicador nato. Então, o cara sabe se comunicar, o cara sabe envolver o cliente, o cara sabe perceber a necessidade do cliente e o cara sabe vender. O cara é um tubarão, o cara busca fechar a meta, faz o fechamento. Então, isso é uma característica comportamental que a gente está falando de um vendedor de sucesso. Então, motivação e engajamento. Outra coisa que é importante quando tem uma meta desafiadora e alcançável dentro da empresa é o crescimento sustentável. Por quê? Porque a meta ela incentiva a inovação. Eu estou me desafiando. Se o mercado tá assim agora, eu vou buscar me adequar ao mercado. Então eu vou inovar, eu vou trazer inovações para dentro da minha empresa. Isso é um desafio para o empresário. Outro ponto, aprimoramento de processos. Então quando eu tenho uma meta desafiadora, às vezes eu começo a identificar gargalos dentro dos meus processos. E eu preciso desenvolver aquele processo, melhorar aquele processo para eu poder alcançar a minha meta. Então, outro ponto importante que está ligado ao crescimento sustentável. E de busca de novas oportunidades. Uma meta que ela é desafiadora, o empresário, a equipe, ela vai ter que ficar buscando novas oportunidades, novos negócios para poder alcançar aquela meta. Um ponto interessante. Outro ponto que eu vejo também que é a meta desafiadora e alcançável, ela traz para dentro do negócio, é a medição do progresso. É o monitoramento. Eu consigo, através de uma meta desafiadora e alcançável, dentro de uma metodologia de definição de metas, eu consigo monitorar se eu estou alcançando, se eu não estou alcançando, se eu estou crescendo, se eu não estou crescendo.
Então, esse processo também de medição do progresso, ele é importante. E um ponto assim, cara, que eu vejo que as empresas cometem muitos erros nesse ponto, é que uma meta desafiadora, ela evita a complacência. O que é isso? É a zona de conforto. Porque fica aquelas metas assim, fáceis de ser alcançadas, as pessoas alcançam, fica aquela empresa na média, aqueles vendedores, aquelas pessoas na média. Então, quando eu desafio um pouco aquelas pessoas, eu saio da zona de conforto, eu tiro minha equipe da zona de conforto. Mas para isso eu preciso também dar subsídios para as pessoas elas se desenvolverem e poderem alcançar as metas. Então, eu vejo que pontos importantes para que as metas desafiadoras e alcançáveis elas façam o negócio prosperar. Que bacana, Felipe. A gente vê assim que mesmo a gente lidando às vezes com pessoas que têm um perfil um pouco mais agressivo e até instintivamente gostam de metas e gostam de se superar, né? Existe técnica para você trabalhar com pessoas que não têm esse mesmo instinto, que não têm essa mesma gana, né? E você consegue trazer de alguma forma assim uma condição dessas pessoas também se desenvolverem e se desafiarem e buscar uma superação naquilo que estão fazendo, né? Mas você tocou num ponto que eu vejo que é muito importante e eu costumo trabalhar bastante isso no dia a dia com clientes. A gente traz uma meta para o vendedor ou para a equipe de uma forma geral, né? Isso é o que a gente está querendo que eles nos dão, digamos assim, enquanto empresa, né? Mas o que a empresa está dando para que essa pessoa possa cumprir, que é o que você falou de subsídio. E esse é um ponto muito relevante, porque às vezes o que acontece, eu vejo muitas vezes o cara chegar e falar assim, olha, eu fiz tal coisa, então agora eu quero que venda tanto. Tá, mas da onde que você tirou que só isso que você fez vai fazer vender tanto? Entende? Não pode ser uma coisa assim tão aleatória. Não pode ser tão aleatória, porque senão o que acontece? A gente não consegue traçar algo que é alcançável. Então, por exemplo, eu vejo nas metas, sabe, Felipe? Importante a gente pegar, quem que vende mais? Quem que vende menos? Né? Onde que esse que vende mais chega? Onde que o que vende menos chega? Para a gente traçar um range aí de flutuação e poder respeitar os dois momentos. Porque às vezes, o que que acontece, né, Felipe? A gente faz uma meta que ela se torna desafiadora para quem é ruim. E para quem é bom, tipo assim, aquela pessoa, você está quase que gerando aquela pessoa entrar numa zona de conforto. Então tem que ter, no meu ponto de vista, as escalas de meta, né, a meta 1, a meta 2, a meta 3, justamente para isso, para que você possa fazer aquele cara que venda mais continuar querendo vender mais. Porque senão você traz a tua empresa, você vai, na parte de vendas, por exemplo, você vai medir pelo cara que é pior, não pelo cara que é melhor. Sendo que o objetivo é levar todo mundo a ser uma pessoa melhor, né? Por isso que é tão desafiador. E esse assunto aqui, meus amigos, a gente está trazendo aqui como digamos, um debate, uma troca de ideias, uma troca de experiências, mas assim como os outros conteúdos, não estamos esgotando o assunto, né? Porque aí existe muita a questão da particularidade da empresa, a realidade da empresa, a cultura da empresa. Às vezes o cara nunca traçou meta. A venda sempre aconteceu de uma forma orgânica, digamos assim, e aí o cara vai, de repente, colocar uma meta lá contra a cultura da empresa e às vezes funciona numa boa. Então tem muitas características que a gente tem que respeitar nesse processo, né, brother? Para poder fazer de uma maneira que flua legal e isso seja positivo para a cultura corporativa. Que é outra coisa que eu vejo que sustenta esse processo. Não adianta o cara... É aquela frase famosíssima, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã e é uma realidade. Se não suportar uma cultura forte, é o que vai acontecer, né, mano? E, ô Felipe, a gente está falando de técnicas, né? Então, assim, uma das técnicas que são amplamente usada para definir metas é o método SMART. Você pode explicar o que cada letra do SMART quer dizer, né? E dar exemplos disso? Por que uma meta SMART é SMART? O que ela tem para ser essa característica dela? Legal. Eu vejo assim a meta SMART, ela é uma técnica que ela pode ser aplicada tanto para a empresa quanto para a pessoa, seja um vendedor, seja qualquer pessoa. Se eu tenho, vamos dar um exemplo, na empresa, eu tenho uma meta de aumentar minhas vendas. O primeiro ponto da meta SMART é uma meta ser específica. Então, aumentar as vendas é muito genérico, não é específico. Então, para eu ter um sucesso nesse processo, eu preciso ter uma meta específica. Então, por exemplo, a meta específica seria aumentar a venda do produto X em 20% até o final do ano. Então eu tenho lá meu produto, eu vou aumentar meu produto em 20% até o final do ano.
Agora ficou específica. Vamos trazer isso agora para a realidade de uma pessoa fora do ambiente profissional. Eu quero comprar um carro. Então é uma meta, mas não é uma meta específica. Porque qual carro que eu vou comprar? Aí quando a pessoa fala, não, eu quero comprar um carro tal, da marca tal, do ano tal, da cor tal, eu estou sendo específico. Né? Então essa meta SMART, ela é muito interessante, porque ela é simples de fazer, simples de aplicar, e ela é aplicável em qualquer área da vida. Eu posso estar aplicando ela dentro da minha empresa, em um projeto específico, em alguma ação específica, eu posso aplicar ela na minha parte pessoal. Então ela é muito simples. Tanto que tem uma palestra que a gente faz, né, no plano empresarial, que é de produtividade e gestão de tempo, e a gente trabalha bem direitinho isso aí. Essa questão de definição de meta, para eu ser produtivo, para eu gerenciar o meu tempo. Então é bem importante. Então o primeiro ponto, ela precisa ser específica, tem que ser clara a meta. Eu tenho que ter clareza na meta, minha equipe tem que ter clareza na meta. Então o primeiro ponto é ela ser específica. E o quanto mais específico, melhor, né? Quanto mais específico ela for, mais detalhada ela for, melhor ainda. Com certeza. Dentro disso, você acha que, por exemplo, se a gente pensar numa empresa, né, que tem uma meta de venda, essa parte específica, ela cabe, por exemplo, assim, olha, a gente tem uma meta de venda de 100 mil, tem que ser 30 mil dessa linha de produto, 40 mil dessa linha de produto, 20 mil dessa linha de produtos, para eu poder balancear o meu mix de produtos e deixar de uma forma mais específica e mais direcionado o caminho para as pessoas seguir. Faz sentido? Faz, com certeza. Porque aí é como se você tivesse uma meta macro, e dentro dessa meta macro eu tenho caminhos para eu poder alcançar ela, que são os, digamos assim, os pequenos passos, né? Isso faz todo sentido, porque o cara colocar, eu tenho que faturar X mil a mais ou X milhões a mais. Tá, mas como é que você vai conseguir fazer isso? Não, eu vou aumentar tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui e tanto aqui. Fica muito mais claro, fica muito mais fácil. É como se, até eu explico lá nessa palestra, que é uma palestra bem interessante. Você tem um bolo, você não vai comer o bolo inteiro, você vai comer em partes, né? Então, quando você divide em partes, fica mais fácil da pessoa alcançar, visualizar o produto final. Fica muito mais fácil. Então, com certeza faz todo sentido eu picotar, né? Eu dividir isso aí. Com certeza. E o segundo ponto da meta SMART, ele está relacionado à meta ela ser mensurável. Por exemplo, eu quero aumentar o tráfego no meu site. Não está uma meta mensurável. Aí quando eu coloco, eu quero aumentar o tráfego do meu site para o próximo trimestre, com base nas análises de tráfego do mês anterior, ou do ano, ou do trimestre anterior. Aí já começou a ficar mais fácil, porque eu tenho um trimestre anterior mais o próximo trimestre. Então eu tenho um comparativo, eu tenho um parâmetro, eu consigo mensurar. Então é importante. O mensurar tem a ver com a forma de monitorar. Como que eu vou monitorar se essa meta está caminhando para o lado certo ou se ela está caminhando para o lado errado? Então é a parte do monitoramento, da mensuração, que é muito importante também. Então, essa parte aí do mensurar, por exemplo, Felipe, a gente poder trazer numa alçada em mais áreas na empresa, se a gente for pensar assim, né? A gente usar nas vendas, normalmente acaba sendo a parte, vou dizer até a mais tangível de você conseguir medir, porque você está sempre lá, por exemplo, vendeu mais, vendeu menos, né? Agora, por exemplo, você que é da área de pessoas aí, mais especificamente falando, vamos supor que eu estou percebendo na minha empresa que, cara, tá faltando alegria, disposição, um ambiente mais favorável, um ambiente assim, um ambiente mais harmonioso, uma cultura de mais felicidade na minha empresa, tá? É uma forma de eu medir, por exemplo, através de pesquisa de clima e ter lá, por exemplo, assim, de 1 a 10, quanto você se sente feliz? Aí a pessoa vai colocar 5. Aí eu estou fazendo todo um trabalho lá com o meu RH, desenvolvimento de pessoas e tal. Faço uma nova medição depois de 2 meses, isso deu nota 7. Depois deu nota 9, por exemplo. Essa é uma forma de deixar uma meta de felicidade, vamos dizer que parece algo intangível, trazer para uma tangibilidade onde você consegue ver o avanço disso. Concorda? Perfeito, com certeza. Não só essa questão da felicidade, como a gente trabalha, né? A parte de pessoas, a gente usa relatórios para trabalhar. Então, por exemplo, eu vou trabalhar a parte comportamental de uma equipe, de uma determinada equipe dentro da empresa. Aquilo eu vou gerar um relatório no início do trabalho, até para eu poder identificar qual área, quais comportamentos que precisam ser desenvolvidos.
certo? Inicia-se o trabalho. No meio do processo faz um relatório. E aí o relatório eu vou ter já comparativo. Eu vou saber o que esse cara caminhou dessa... Vamos pegar um exemplo, atendimento ao cliente. O que esse cara caminhou daqui para cá? Melhorou, não melhorou? E aí, no final do processo, eu posso aplicar outro relatório. E aí eu vou ter já um gráfico que eu possa acompanhar o desenvolvimento daquela pessoa naquela competência comportamental específica. Isso funciona para muitos. Tem ferramentas que a gente pode fazer, por exemplo, para avaliar o nível de estresse dentro da empresa. Tem ferramenta para isso, tem ferramenta para avaliar as competências comportamentais, tem ferramenta para avaliar as competências técnicas, tem ferramenta para avaliar o trabalho em equipe. A avaliação comportamental, que pode ser feita uma avaliação mensal entre os colaboradores, é uma outra ferramenta que a gente pode monitorar com uma visão não só da pessoa, mas uma visão do líder, uma visão da equipe, dos pares. Então isso aí também é bem importante. E é um ponto aí que você colocou, que a gente tem trabalhado, inclusive, né, Felipe, com alguns clientes, assim, essa visão que você colocou agora ali, de pessoas num ângulo, assim, 360 graus, né, onde a equipe está avaliando o colaborador está se autoavaliando, o líder está avaliando, o líder está sendo avaliado. É uma maneira de você manter mensurável em todos os aspectos, né? Eu, particularmente, né, Felipe, eu vejo assim, boa parte da minha história empreendedora, digamos assim, eu sempre valorizei muito a questão assim intuitiva das coisas, sabe? Porque eu vejo que se você pegar, até gravei um vídeo esses dias falando disso, né? O que faz assim uma pessoa ser considerado um cara meio doido e um cara que é um gênio, é os números que essa pessoa vai conseguir gerar, o resultado que ela vai gerar, digamos assim, de impacto social ou de impacto tecnológico, assim por diante, né? Só que o que eu vejo? Quando a gente está dentro de um ambiente corporativo, né, você tem uma equipe, você tem lá 100 colaboradores, 50 colaboradores, essa parte da intuição, ela é importante. Eu acho que ela representa muito da tomada de decisão do empreendedor. Agora, para a gente ser um gestor, para a gente poder olhar fatos, olhar as coisas de uma forma assim também mais técnica, é importante a gente ter essa condição de medir. É importante a gente ter ferramentas para medir. Aí eu até marquei aqui, que eu acho que entra muito nessa linha que você falou, a questão da tecnologia. Né? Por exemplo, quando a gente fala assim, essa parte de análise comportamental, né? A gente tem com clientes, por exemplo, ferramentas que foram desenvolvidas pensando no cliente, pensando na característica daquela situação, daquele ambiente, para que o gestor ele olhe ao desenvolvimento do Felipe, o desenvolvimento do Tomás, o desenvolvimento da equipe que o Tomás e o Felipe formam, comparado com a outra equipe, comparado com o todo. Isso é muito importante, porque isso dá insights. E hoje a tecnologia, cara, a gente está é o momento dos dados. Os dados, eles dizem muito sobre muitas coisas. Eu já vi casos, por exemplo, de estar trabalhando em campanha política, de ver pelo comportamento na rede social, antecipar em uma semana o resultado da eleição. Entende? De um trabalho que a gente estava fazendo. E bateu muito parecido os dados. Por quê? Porque eu estava mensurando, eu estava acompanhando, eu vi como é que aquilo estava acontecendo quando a campanha começou, eu vi todo o processo de evolução que foi acontecendo e consegui ver, com uma semana de antecedência, que aquilo ia dar o resultado que ia ser gerado, né? A questão da intuição, ela é fundamental. Inclusive, nós desenvolvemos a nossa intuição. A intuição é algo grandioso. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas é algo grandioso. Mas só a intuição também, às vezes, fica complicado, né? Porque como é que eu vou mensurar? Como é que eu vou saber se eu estou certo? Então, esse equilíbrio, inclusive isso aí a gente está falando são características comportamentais. Esse equilíbrio entre intuição e a razão, o concreto, os fatos, os números, é muito importante. Porque só ter os números também, se o cara não tem intuição, porque a intuição ela tem uma ligação com a criatividade também, sabe? Então, quando eu tenho lá os números, eu consigo ver os números, eu consigo ser criativo, eu consigo ter intuição, eu consigo estar ligado, eu consigo perceber, ter insights, aí eu vou ter um resultado muito mais extraordinário, vamos dizer assim, né? E tem também um outro ponto que é da meta SMART, que a meta ela precisa ser atingível. Ela tem que ser atingível. E para isso o empresário tem que saber como que ela é atingível. Tá, eu tenho recurso para fazer isso. Eu tenho tempo para fazer isso. Eu tenho prazo para fazer isso.
Se eu não tenho, como que vai ser atingível? E aí, por exemplo, vamos trazer para a realidade da empresa, falando das vendas. A empresa ela tem um histórico de aumentar as vendas em 10% por ano. E aí, um belo dia, chega um gestor na empresa e ele quer aumentar no próximo ano 200%. É algo atingível de 10 para 200? Eu vejo que não. Então, aí vamos trazer para uma realidade do carro que a gente estava falando. Uma realidade simples. Ou de uma casa, por exemplo. Eu quero comprar uma casa. Só para a gente fazer uma conta, a casa custa 200 mil. Certo? E a pessoa que quer comprar uma casa, ela recebe 30 mil, 40 mil por mês. E consegue juntar 20 mil por mês. Em 10 meses ele paga a casa, certo? Aí eu quero comprar uma casa de 200 mil, só que eu ganho 1.500 reais. Já fica mais difícil de comprar. Então é atingível isso, eu comprar uma casa de 200 mil ganhando 1.000 reais por mês? É atingível, mas eu vou ter que ter um prazo de quantos anos para pagar isso? Como é que eu vou fazer para dar entrada? Então tem que ser algo que seja atingível, que de fato eu vou conquistar, eu vou alcançar. E aí a gente vem também nisso, esse atingível, que a gente está falando de metas desafiadoras e atingíveis. Quando a meta ela é muito desafiadora ao ponto que ela extrapola uma realidade, isso gera uma frustração muito grande na equipe. Então o empresário ele tem que ter muito cuidado para ele não ter problemas sérios dentro da empresa com relação a isso, ao ponto de ter até pessoas pedindo para sair da empresa porque é algo que eu não consigo alcançar. Então tem que ter esse equilíbrio também de ser desafiadora, mas ser desafiadora dentro de uma realidade que ela possa ser alcançável. Esse desafiador é para tirar as pessoas da zona de conforto, é para movimentar, para as pessoas crescerem e para a empresa crescer. É nesse sentido. Ô Felipe, antes de passar para o próximo tópico ali, só que aí eu vejo que é sempre uma linha muito tênue entre as coisas, né? E é por isso que eu vejo que a gente não precisa ter medo, inclusive, de errar na definição da meta e corrigir se precisar corrigir, realinhar se precisar realinhar. Eu acho que tem que ter essa condição, porque você falou, por exemplo, assim, ao ponto da pessoa sair da empresa, né? Em alguns casos é importante que isso aconteça, inclusive porque muitas vezes aquela pessoa que está lá, ela está numa zona de conforto e qualquer meta que você gerar para ela vai gerar desconforto para ela. Então não tem muitas vezes a ver com a pessoa, com a meta, tem a ver com a pessoa. Ela que não quer ser desafiada, ela que quer ficar onde ela está e para ela tá bom da forma que está. Então é sempre aí que eu vejo que o empreendedor tem que ter uma condição, que a gente estava falando antes ali, né? De conseguir mensurar os históricos, como que as coisas vão acontecendo, para ele poder gerar algo que ele perceba que é desafiador, que traz essa condição e que respeite as características da empresa. Mas um ponto assim que eu vejo que eu vou colocar a minha forma de ver e a minha forma de fazer, tá? Aí cada empreendedor adapta aí a sua própria realidade, a sua própria empresa. Entre ficar, por exemplo, entre alcançável e desafiadora, eu prefiro ir para o desafiadora. Em que sentido? Porque eu vejo que assim, ó, a cultura corporativa ela tem um peso muito grande nessa história. Entende? Se eu ficar me preocupando somente em... Porque assim, eu já vi empresário, por exemplo, que não gosta de definir meta, Felipe, pela questão da frustração que gera. Entende? Ou seja, ele não consegue trabalhar no dia a dia esse quesito. A meta é só mais um ponto dessa história. Ele tem problema com frustração, ele tem problema com erro, ele tem problema em errar. Essa questão que a gente já falou algumas vezes, a vulnerabilidade. E a meta é só mais uma muleta para ele defender esse ponto de vista. Que entra, inclusive, na questão do mindset lá do livro, por exemplo, do fixo e do de crescimento, entende? Que a pessoa ela não quer errar, ela quer ficar numa zona de segurança. A manutenção da imagem dela é mais importante que qualquer coisa. Eu prefiro, muitas vezes, gerar uma meta que ela é bem desafiadora e dentro do processo você conseguindo ter, digamos assim, uma empatia com a pessoa que não está alcançando, mas está vendo que ela está se esforçando, está vendo que a pessoa está se desafiando, e daqui a pouco ela não faz 100%, mas ela faz 60% da meta, 70%, mas você vê que a pessoa deu sangue por aquela meta, ela comprou totalmente aquilo e ela está num processo de alcançar aquela meta, que é aquilo que você falou da casa. Quer dizer que a pessoa ganha R$1.500 e não vai comprar casa? Vai, ela só vai precisar de mais tempo. Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e não tem receita pronta do meu ponto de vista. Depende muito do perfil do gestor, do perfil da equipe, como que cada um gosta de se sentir mais confortável, porque a meta, por exemplo, você pegar numa equipe de venda, né, brother? Muitas vezes a meta
ela serve só para deixar o vendedor ansioso. Aí o vendedor ele não respeita o processo da venda. Ele está preocupado que ele não vendeu X. Entende? Aí qualquer cliente que senta na frente dele com a possibilidade de comprar, ele quer, a primeira coisa, ele quer sair vendendo, ele não quer apresentar o produto, ele não quer entender a necessidade do cliente, ele quer que o cara assine logo o negócio. Então, não resolve a situação. Por isso tem que entender a maturidade da equipe na hora de traçar esses pontos para que seja algo realmente assim benéfico, né? Ajude na cultura corporativa. Dessa forma que você falou, não significa que ela não é alcançável. Você falou que prefere ir para uma meta mais desafiadora, mas não que ela não seja alcançável. Perfeito. Talvez não alcance ali naquele, logo assim, de início as pessoas vão alcançar, mas se a pessoa caminhar e se desenvolver e tiver um apoio para desenvolver, ela alcança. Então isso aí eu vejo assim também. Agora, o que não dá é para o empresário ficar refém do funcionário. O que é isso? Na minha opinião, é o empresário que não tem tolerância à frustração. É o cara que tem medo. Entende? Começa por ele. Então é aquilo, a escada tem que lavar de cima para baixo, né? Então se o empresário tem isso e isso reflete na equipe, é aquela história, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então, primeiro ponto, outra coisa que você falou das pessoas saírem, olha, isso em alguns casos é extremamente benéfico para a empresa. É aquela cultura que a gente tira a laranja podre da caixa, que apodrece o resto da caixa. Você tira a laranja podre da caixa e aí as coisas começam a melhorar. Porque tem pessoas que são... Eu gosto de usar uma expressão que chama rema para trás. A empresa está indo aqui e a pessoa está remando para trás, sabe? Está remando para trás. Então, isso também, a meta desafiadora, você vai diferenciar os homens dos meninos. Entendeu? Você vai saber quem realmente é um vendedor comprometido, um vendedor que está buscando, que está estudando, que está procurando conhecer o produto, que está procurando se desenvolver, que está buscando a meta, e o vendedor que está na zona de conforto. Isso aí é um processo que vai afunilando. Aí você vai construindo uma caminhada dentro da empresa e vai definindo quem vai continuar caminhando com você e quem não vai. E é assim mesmo. Processo de seleção natural, inclusive. Né? Assim vai haver uma seleção natural entre as pessoas que se adequam àquela realidade corporativa, àquela mentalidade, aquela cultura que está sendo desenvolvida e as pessoas que não. E isso é uma coisa que, pensando numa questão do gestor, o gestor, eu vejo que ele tem que conseguir desenvolver uma inteligência emocional, uma resiliência para perder pessoas. Porque eu vejo que assim, sabe, Felipe, você pegar, por exemplo, numa questão de meta, né? Muitas vezes o empreendedor, quando ele traça uma meta, ele mesmo consegue alcançar. Ele alcança. Mas ele acha que as pessoas não conseguem alcançar. Não, mas eu alcanço, não quer dizer que todo mundo vai alcançar. Rapaz, se você alcança, é alcançável, ponto. Vamos deixar um ponto claro aqui. A não ser que você seja um Einstein, um gênio, totalmente fora da curva, o que você está fazendo, qualquer outro ser humano com duas orelhas consegue fazer também. Então eu vejo que tem que ter essa condição, porque aí você incentiva as pessoas e cria dentro do ambiente digamos assim, o que é mais parecido com os valores do dono. Entende? Porque se ele isso, sabe o que eu já vi acontecer, inclusive, Felipe? Isso ser um ponto de defesa do empreendedor para que os outros não consigam fazer o que ele faz. Entende? Para que ele seja a estrela do show, entende? Cara, tá errado isso? Tá. Assim, assim, muito. Cada um tá certo no seu caminho, né, cara? Cada um faz o que quer dentro da sua própria empresa, entende? Agora, eu, particularmente, isso é uma coisa que eu busco de verdade em equipes que eu tenho algum tipo de liderança, gente melhor que eu. Eu vejo que é fundamental eu achar gente melhor que eu, porque eu não tenho o que fazer. Eu vou delegar para que outra pessoa melhor que eu, com mais competência, faça. Tomás, se você pega os grandes players do mercado, esses caras, eles são grandes porque eles sabem delegar para os outros fazer. E muitas vezes a pessoa faz muito melhor do que ele. Então isso aí eu costumo chamar, sabe de quê? É o líder herói. Só existe história de quadrinho, meu amigo. Aquele cara que centraliza tudo, que quer ser o fodão, que quer fazer tudo. Não tem espaço para isso dentro das empresas. Não tem espaço para isso. Aí o cara está construindo uma cultura fraca. Uma cultura fraca. Que aí fica as pessoas ali... E que às vezes, né, Felipe, gera microgerenciamento. Pessoas frustradas, entende? O ambiente todo tensionado, simplesmente porque a pessoa acha
que só ela quer fazer. E isso, brother, olha só, a gente está falando de empreendedor, a gente está falando aqui numa comunicação mais direcionada ao empreendedor, mas empreendedor, cuide, porque dentro da tua batuta, muitas vezes tem líder fazendo isso. Entende? Tem líder fazendo isso. Tem cara ali que é gestor de uma área, de uma equipe, de um turno, de qualquer outra coisa, e que o cara tá tendo esse comportamento. E é muito importante, Felipe, que eu vejo assim, ó, aqui nós estamos falando sobre meta. Cara, agora meta, ela exige uma liderança. Com certeza. Ela exige um líder conduzindo esse processo. Com certeza. Entende? Se a gente não tiver um líder, aqui é uma conversa sobre meta barra liderança, barra cultura, barra pessoas. Né? Porque quem alcança a meta são pessoas. É as pessoas que vão em busca disso, né? Então acho que é legal a gente debater essa temática, sabe, Felipe? Porque assim, ó, aqui as metas, eu vejo assim, ó, ela é um reflexo, ela é um espelho da cultura da empresa. Entende? Empresa que quer se desafiar, que não tem medo de errar, que se calibrar uma meta errada, ela vai chegar para as pessoas e falar, galera, é o seguinte, olha só, nós calibramos uma meta, vocês estão vendo que a gente está fazendo tudo que a gente pode fazer. Tudo que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Mas o mercado, infelizmente, não está fazendo a parte dele, vamos dizer assim. Não está fazendo a parte dele. E eu não vou entrar num papo aqui de super-herói que nem você falou. Não, ó, só depende da gente, é só a gente fazer. Cara, não é bem assim. Na prática, não é bem assim. Entende? Eu acho que 51%, vamos colocar assim, ou até 99% é o empreendedor, é a empresa, ela tem sim a condição de fazer contra imposto, contra governo, contra qualquer coisa, tem a condição de fazer, porque algumas fazem, então é alcançável, mas até essas que fazem, se não tivesse o cidadão, o ponto chamado mercado, estaria fazendo muito mais. Então o mercado ele conta muito na jogada, mas a gente tem que ter a condição de liderar esse processo, tem que ser um pulso firme do empreendedor fazer o que tem que ser feito. Então isso aqui nós estamos falando de cultura. A meta aqui, brother, é só o caminho, é só parte do processo, mas a gente está falando aqui sobre gestão de pessoas. Com certeza, as empresas que se desafiam são as empresas que crescem. A empresa que não tem essas metas, que não se desafia, a empresa ela está morrendo. Ela está morrendo. Deixa eu te falar uma coisa que eu acho importante, tá? Não vou citar o nome do nosso cliente, mas eu estava numa conversa ontem, se ele ouvir isso e me questionar, vou falar que é dele que eu estou falando, mas não vou me expor. Ele perguntou assim para mim, olha só, Tomás, eu achei legal a tua ideia, mas quem no nosso segmento faz isso? Quem aqui na nossa região faz isso? Eu falei, cara, eu tenho quase certeza que ninguém. Aí ele falou assim, pois então, como é que a gente vai fazer? Eu falei, você quer uma oportunidade melhor para fazer se ninguém está fazendo? Eu perguntei para ele, cara, quando o cara foi criar o Uber, ele criou porque existia outro Uber. Entende? Quando o cara foi criar o Netflix, ele criou porque tinha outro Netflix. Entende? E, cara, a gente tem que ter a coragem, cara, de sair do que todo mundo faz. Entende? Porque quando a gente faz o que todo mundo faz, o que a gente se torna? Mediano. De novo, mediano, entende? É ruim você ser pelo menos mediano? Não, não é ruim. Tem que ser todo mundo aqui a última bolacha do pacote? Não, não tem. Mas quando a gente quer fazer diferente, quando a gente busca isso como uma essência mesmo, cara, eu pelo menos, tá? Aí eu vou dizer por mim, cada um diz por si próprio. Eu pelo menos me divirto. Olha, isso aí tem a ver com o que eu falei lá no início do podcast, da busca de novas oportunidades de negócio. É um desafio. É um desafio. E essa questão que a gente fala e sempre vamos falar a respeito do erro. Sempre vamos falar. Por quê? Porque é algo que como se fosse um vilão para os empresários. Que tem a ver com a vulnerabilidade. Que é o que a gente falou, é o que você acabou de falar. Cara, ó, definimos essa meta aqui, só que nós erramos. Então nós vamos ter que ajustar isso aqui e ter vulnerabilidade. Cara, assumir que ele é um ser humano, que ele erra também. E pronto, beleza. Corrige o erro e bora para frente. A questão é não permanecer no erro. Errou, corrige rápido e toca. Não fica ali se lamentando e gerando mágoa e ressentimento, que isso aí vai para a equipe, vai atrapalhar a cultura, vai arregaçar a cultura dentro da empresa. Então tem que ter esse discernimento. Meu amigo, eu errei, eu sou ser humano, errei. Vamos corrigir, o que nós vamos fazer para corrigir isso aqui? Vamos corrigir, bora pra frente. Isso tem a ver com mindset, com mentalidade, que o cara se preocupa muito mais em achar quem que foi o culpado, do que identificou o erro e vai corrigir, chama o culpado, cara, ó, errou aqui,
tá tudo certo, vamos caminhar para frente. E aí, Felipe, vamos deixar um ponto claro aí que eu acho que é importante aqui, esse assunto. Nós estamos falando de mentalidade. O Meta Smart aqui é só um caminho para a gente chegar onde a gente quer chegar, né? É só para a gente poder dar abertura para descer o porrete. Olha lá. O que eu acho que é uma coisa que é assim importante. A gente está a todo momento aqui falando de mentalidade, de construção da mentalidade, de fazer a gente ter um ambiente onde as pessoas se sintam melhor, onde as pessoas se sintam mais, digamos assim, felizes e desafiadas. E isso tem uma relação que eu vejo muito grande, Felipe, com a nova postura comportamental da humanidade. Entende? O meu pai buscava um emprego numa grande empresa que ele pudesse fazer carreira lá dentro e que ele ficasse 30, 40 anos lá dentro. Tem pessoas assim hoje em dia? Tem. Mas é a minoria hoje. É a minoria. Se você pegar as novas gerações, os jovens, tanto, cara, que olha só, tem pesquisas hoje que dizem já, inclusive, Felipe, você pode talvez falar mais do que isso, mais do que eu vou falar a respeito, mas se você pegar assim, ó, por exemplo, a questão de profissões, existem pesquisas que no futuro próximo, as pessoas não vão mais nem se denominar, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo. Entende? Por quê? Ela vai reunir habilidades que ela vai agir como engenheiro, ela vai agir como advogado, ela vai agir assim como empreendedor, como vendedor, como gestor, como líder, porque a coisa ela está muito mais dinâmica, ela está muito mais assim, o acesso à informação. Claro que tem situações, né? Você pega, por exemplo, o cara, eu citei só um exemplo, mas o cara para ser um engenheiro, por exemplo, tem estudo técnico, tem normas técnicas, ele precisa saber para desenvolver e para fazer. E algumas profissões isso vai continuar, não tem como fugir disso. Mas muitas outras coisas, a informação ela é acessível hoje. Então, por exemplo, o tema da liderança. Eu não preciso fazer uma faculdade para aprender sobre liderança. Empreendedorismo, você não vai fazer uma faculdade para entender o que é o empreendedorismo. Então, o conhecimento está acessível para as pessoas conseguem ter acesso a ele e agregar ele em sua atividade e ter, inclusive, mais do que uma atividade. Pegando a nossa equipe, por exemplo, cara, a gente é super multitarefa na nossa equipe, entende? Eu vou lá, escrevo um texto, vou lá, faço uma arte, vou aqui, gravo um podcast, você vai lá e faz uma reunião, define um planejamento, o Maurício faz o financeiro, corta um vídeo. Cara, assim, isso é ruim? Tá todo mundo fazendo tudo? Cara, talvez. Mas a gente tá, tipo assim, dentro da nossa cultura empresarial, o que a gente tá fazendo? Cara, a gente tá fazendo o que tem que ser feito. A gente não tá se colocando num quadradinho onde, não, peraí, ô Felipe, você me contratou para gravar podcast, cara. Não foi para gravar vídeo, você tá gravando vídeo também. E aí, como é que fica? É fazer o que tem que ser feito dentro daquilo que a gente tem. Até chegar ao ponto de poder ter uma pessoa para fazer cada uma das coisas também, que aí pode ser que a pessoa faça melhor. Agora, isso aí que você falou, meu amigo, a coisa é séria. Porque você falou das profissões. Qualquer uma, tem estudos, no Fórum Econômico Mundial, tem estudos que falam que em poucos anos, eu estou falando aí de 35, 40 anos, as profissões vão acabar. Aliás, muitas já estão acabando, né? Uhum. Você pega telemarketing, um negócio que já não tem. Para você ter ideia, Tomás, a inteligência artificial, ela está dominando a parada. Se um profissional, ele trabalhar de forma linear, o computador vai fazer tudo que ele faz. Hoje a gente já tem atendimento médico feito por robô. A gente já tem confissões para padre robô, meu amigo. Olha onde é que está chegando a parada, entendeu? Então, se a pessoa fizer um trabalho linear, seja engenheiro, seja médico, seja o que for, ela vai perder o espaço para uma máquina. Agora, o que a pessoa precisa fazer para ela se diferenciar da máquina? É o comportamental. É a parte comportamental. É a conexão com as pessoas. É a empatia. O amor. São coisas que a máquina não faz. Então, para eu me tornar um profissional de destaque daqui a alguns anos, por exemplo, eu tenho filhos, você também tem. Os meus são menores que os seus. Meu filho pequeno, 4 anos, não sei nem se vai ter profissão na época que ele chegar no momento de fazer uma faculdade, não sei nem se vai ter isso aí mais. Como que vai ser? Pode ser que tenha, mas de uma forma, imagino que bem diferente do que é hoje. Você vê como é interessante, né? A gente entra num assunto aqui, mas quando a gente vai olhar e assim no fringir dos ovos ali, cara, é mentalidade. É por isso que
no plano empresarial, a gente trabalha o quê? A mentalidade como transformação para você poder organizar o crescimento da sua empresa, entender que você é o agente responsável por esse fator de transformação que a tua empresa pode ter. Então não é ninguém que vai fazer isso por você, é você mesmo que vai fazer por você e pela sua empresa, para poder conquistar aquilo que você quer conquistar. Entende? Porque se o empreendedor, o empresário, ficar esperando o funcionário certo, o governo certo, o enquadramento tributário certo, cara, a coisa não vai. Ele tem que ir no caminho ajeitando as abóboras na carruagem. E dentro desse caminho, a gente fala muito disso, né, Felipe? Você olha uma empresa de sucesso, entende? Vai olhar o dono que está lá. Entende? Vai olhar o líder que está lá, vai olhar o gestor que está por detrás desse processo, entende? Cara, normalmente é o reflexo. E muitas vezes, é claro que eu vejo assim, existe a construção, entende? E por isso que a gente precisa, no meu ponto de vista, Felipe, a gente buscar referências de quem já fez. Com certeza. Entende? Porque assim, ó, o sucesso ele não tem receita, mas ele deixa rastros. Ele deixa caminhos que as pessoas percorrem. E por que Napoleon Hill, há 100 anos atrás, conseguiu entrevistar pessoas de sucesso e há 100 anos atrás ele já percebeu fatores comportamentais, como você falou antes, que eram semelhantes nas pessoas que tinham sucesso? Não tinha receita, mas a partir da análise do comportamento, ou seja, o registro que essas pessoas deixaram, o histórico dessas pessoas, se observou que essas pessoas tinham comportamentos. Ele identificou 17. Entende? Ele identificou 17 comportamentos que são 16, na verdade. O 17 foi colocado depois aí por uns estudiosos. Mas 16 comportamentos em mais de 500 pessoas entrevistadas. Então, assim, não era coincidência. A gente não está falando de coincidência. A gente está falando de comportamento. A gente está falando de análise. O cara ficou 20 anos estudando essas pessoas. Entende? Então, não foi o achismo dele. Foi um trabalho embasado numa pesquisa, em investigação, em desenvolvimento. E nós estamos falando de uma das literaturas, cara, os livros de negócios mais lidos, mais vendidos no mundo inteiro. Entende? Então, dá pra gente se basear. Qual é o nome do livro? 16 Leis de Sucesso. A Lei do Triunfo. Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo, Napoleon Hill. Então, a gente pode até fazer um podcast para falar disso aí, dessa Gostei da ideia. Gostei da ideia também. Tá, vamos lá então. Então, a gente está falando da meta SMART. A gente falou da meta ser específica. Então, quanto mais clareza, quanto mais específica a meta for, melhor. A gente está falando da meta ser mensurável, eu ter a capacidade de mensurar, de monitorar aquela meta. A gente falou da meta ser atingível, ela é desafiadora, mas ela é atingível. E agora a gente vai falar da meta ser relevante, ou seja, essa meta, ela faz sentido para eu alcançar o que eu quero dentro da minha empresa? Não. Então, qual que é a relevância disso? Não, ela faz sentido. Com certeza ela faz sentido. Então ela precisa ser relevante. Um exemplo, por exemplo, eu vou aumentar as minhas vendas online. Se a empresa está focada em expandir a presença dela na internet, se ela expandir essa presença é algo relevante, ela aumentar as vendas online, ela expandir essa presença na internet é algo relevante para ela aumentar as vendas online, certo? Aí uma empresa que está querendo expandir as vendas online, está pensando em abrir filial. Não é relevante, né? Se eu quero abrir filial, expandir minhas vendas online, não é relevante para abrir uma filial, entende? Então ela tem que ser relevante para o momento. Aí vamos dar exemplo que eu dei da casa. Aí eu quero comprar uma casa, tá? Qual que é a relevância disso para mim? Não, eu quero um local mais confortável para minha família, porque eu tenho filhos, eu quero uma casa com um quintal maior, porque eu quero criar mais cachorro, porque eu quero ter meus filhos correndo, brincando no quintal à vontade. Então tem uma relevância. E, cara, essa relevância, ela é significativa demais para a meta. Principalmente quando a gente fala de equipe. Quando a equipe entende a relevância, a importância daquela meta para a empresa, rapaz, isso facilita demais. Facilita demais no engajamento das pessoas, facilita demais para motivar as pessoas a conquistarem essa meta. Então, o fato dela ser relevante é algo assim essencial. Essencial. E aí já se conecta diretamente também no planejamento estratégico, né, Felipe? Que é o que é o planejamento estratégico, uma definição simples, digamos assim, é a definição de prioridades, né? Então, você pode lutar todas as lutas? Pode. Você vai conseguir lutar todas ao mesmo tempo? Não. Não. Então a gente precisa achar uma maneira dessa relevância ser por ordem de priorização. E você falou uma coisa agora que eu achei interessante, Felipe, que aí eu
acho legal a gente caminhar pelas nuances do empreendedorismo no sentido assim, cara, tem a questão que é importante para a empresa, no sentido assim, econômico, financeiro e tudo mais. E tem aquilo que é importante também, que você falou, eu quero uma casa maior, porque eu quero ver os meus filhos brincando no quintal, subindo numa árvore, assim por diante. Né? Quando a gente coloca um significado na nossa meta, quando existe um porquê por detrás dessa meta, que muitas vezes, cara, é só uma questão de estilo de vida. Entende? É isso porque eu quero viver isso. Entende? Cara, às vezes não precisa ser tão assim metódico ou racional no sentido, não, é porque uma casa é isso, aquilo. Não, é só porque eu quero ver meus filhos. Poder subir numa árvore e brincar da forma que eu brincava. Entende? Claro que se a gente trouxer para um ambiente corporativo, né, eu vejo que a gente precisa ter uma coisa um pouco mais equacionada. Né? Mas como a gente está trazendo isso aqui para o ambiente pessoal também e para o ser humaninho que está pilotando uma empresa, eu acho que é legal a gente trazer essa questão sentimental para a gente poder também, assim, ó, cara, ter um motivo a mais para fazer as coisas. Né? Eu não quero comprar uma casa só para dizer que eu tenho uma casa. Eu quero comprar uma casa porque lá eu vou ser mais feliz, lá vai ter mais motivos ou vai ter mais coisas. Eu até vi recente agora numa live, a Manu Bernes, que era a pessoa que estava junto comigo na live, ela falou, cara, eu queria reformar a casa porque eu queria receber mais amigos. Entende? Eu queria ter um ambiente mais legal para receber meus amigos. Eu não tava sentindo que eu estava recebendo bem os meus amigos da minha casa. Cara, olha que meta legal, entende? Olha o quanto que ela é relevante na vida dela, né? É muito interessante. Cara, isso do significado é o que... Eu gosto muito do Simon Sinek, que ele tem alguns livros interessantes. Eu já até falei de um livro dele aqui, que é Líderes Servem por Último, né? É um cara muito, muito legal aqui, cara. E aí ele tem um livro que começa pelo porquê. Que é o porquê. Qual que é o porquê? Qual que é o propósito dessa meta? Qual que é o significado? Qual que é o sentido? Qual que é a relevância? Então, quando a gente consegue extrair isso de uma meta, e as pessoas, a equipe, consegue perceber, sim, é meio caminho andado. É meio caminho andado. Porque tem um propósito naquilo ali. Não é só, vou bater meta porque eu tenho que trazer mais lucro para a empresa. Não, meu amigo. Eu falei isso esses dias para um cliente, inclusive. Cara, o que está motivando esses cidadãos a cumprir com essa meta? Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, se for só porque você pediu, essa meta não vai ser alcançada. Você pode ter certeza disso. Ela pode ser alcançada no primeiro momento, mas ela não é sustentável. Por isso, que a gente também já falou algumas vezes, que as empresas precisam entender o novo papel que elas têm no negócio. No mundo, na sociedade. Antigamente, o papel era garantir o salário. Era isso. A pessoa ia lá porque ela queria ter um salário no final do mês. Hoje em dia, não consegue mais sustentar só dessa forma. As empresas precisam ajudar as pessoas, no meu ponto de vista, tá, Felipe? Precisam ajudar as pessoas, inclusive, a descobrir o porquê delas. A descobrir o propósito delas. Porque muitas vezes a pessoa chega na empresa e não tem isso. Entende? Não tem um motivo maior. E ela simplesmente não consegue alcançar metas. Por quê? Quando a pessoa ela encontra com o propósito dela, ela entrega muito mais resultado. Aí tem uma frase que eu gosto de falar, né? Felicidade dá lucro. Felicidade dá lucro. Se eu tenho meu colaborador, que ele está feliz, que ele tem um propósito, que ele está enxergando o propósito da empresa, que ele está vendo valor na empresa que ele está, que ele tem a visão de onde a empresa está e de onde ela vai chegar, que ele entende a missão que aquela empresa tem, ele vai gerar lucro para a empresa. Porque aquilo ali vai refletir diretamente nele, na vida dele, nos resultados dele. E quando ele tem isso, ele vai ser feliz dentro da empresa. E se ele está feliz dentro da empresa, meu amigo, ele vai querer retribuir. Ele vai querer retribuir, alcançando as metas, atingindo as metas, crescendo junto com a empresa. Esse é o objetivo. Eu tenho uma empresa, eu vou crescer, eu quero que as pessoas cresçam junto comigo. Quando eu abro espaço para isso, eu estou trazendo prosperidade para dentro da minha empresa. Que a prosperidade, a base dela é compartilhar, é dar e receber, saber dar e saber receber. Então, quando eu faço isso, eu trago prosperidade para dentro da empresa. Não é só eu ganhar. Não, eles vão continuar recebendo aquele mesmo salário lá e eu vou ficar aqui só ganhando. Não é por aí. Vai ter prazo de validade isso. Vai ter prazo de validade. Então a gente abre um espaço para gerar esse ciclo de prosperidade. E aí o último item, que é o T
da meta Smart é o temporal. Ela tem que ter tempo. Senão fica aquela coisa, eu vou aumentar minhas vendas em 20%. Tá, beleza. Quando, meu amigo? Qual que é o prazo para você fazer isso? Em 6 meses. Então legal. Então eu vou aumentar as minhas vendas em 20% nos próximos 6 meses. Então eu tenho um prazo de 6 meses para poder gerar um resultado. E aí eu consigo, através disso, gerar um significado nas pessoas para poder alcançar essa meta. Eu consigo mensurar. Eu posso criar um processo de monitoramento mensal para saber a cada mês como que está isso aí, comparar com o primeiro mês com o segundo mês, o terceiro mês com os 2 outros, e eu vou comparando e mensurando aquilo ali, e a meta sendo específica, sendo uma meta atingível também, né? Quando o empresário ele usa essa metodologia de criação da meta Smart, ele tem uma garantia de ter metas mais claras, de ter pessoas mais focadas dentro da empresa. Porque isso traz clareza. São passos simples. São passos simples que eu posso seguir e que eu posso ter um resultado extraordinário com esses passos. São passos simples. Aplica na empresa, monitora. Um dos pontos que eu vejo que são mais importantes da meta Smart, que eu acho, na minha opinião, todos são importantes, né? Mas é a meta ela ser clara e ela ter significado. Eu tenho a meta clara, todo mundo entendeu o que eu quero chegar, percebeu o significado daquilo ali, a relevância daquilo ali para mim e para a empresa e para os empresários e para os colaboradores, já é um grande passo. Aí tem ela ser atingível, tem que ser mensurável. Então esse é o processo da meta Smart, né? Uma meta que é específica, uma meta que ela é mensurável, uma meta que ela é atingível, uma meta que ela tem relevância, significado e uma meta que tem prazo. Legal. E Felipe, eu vejo que aqui dentro essa construção que você fez, nesse conteúdo que a gente está trazendo hoje, a gente está trazendo a prática do como fazer. Né? O como fazer. Aqui é um caminho do como fazer. São, digamos assim, um passo a passo do como fazer, que é um compromisso que a gente, enquanto plano empresarial, tem de trazer um conteúdo que você consiga aplicar. Se você pegar agora, você está ouvindo esse podcast aqui com a gente, está vendo esse conteúdo agora. Talvez não ficou tão claro para ti, pelo tanto de informações que a gente às vezes trouxe. Se você resumir, se você trouxer agora só o resumo que o Felipe trouxe no final aqui, você vê já que ela tem um passo a passo. Que se a pessoa for seguindo esse passo a passo, fica mais fácil de respeitar ou de cumprir, digamos, com um objetivo principal bem definido. Eu citei na PolyRio no começo, Felipe, sabe por quê? Antes, e eu cito em algumas vezes, porque para mim foi a virada de chave. Entende? Foi a partir de um treinamento com base na metodologia dele que eu posso dizer assim que eu me despertei para o desenvolvimento pessoal, que até então estava assim, eu gostava, mas tipo assim, estava meio adormecido, digamos assim. Foi ali que eu virei uma chave e desde então não parei mais de buscar, não parei mais de ter isso na minha vida como um princípio comigo mesmo, entende? Eu comigo mesmo, de querer ser uma pessoa melhor. Não é só sobre um ponto, Felipe, especificamente dos resultados momentâneos. Entende? Porque se tem uma coisa que eu vejo assim, que muitas vezes, Felipe, gera uma dúvida para o empreendedor. Cara, ele tá lá fazendo, ele tá seguindo, o cara tá com toda uma dedicação, mas não deu certo. Ainda. Entende? Porque se tem uma coisa que eu vejo que é uma receita de sucesso, é a perseverança. Que é diferente da teimosia, entende? Mas é a gente perseverar naquilo que a gente acredita, que é continuar. Porque, cara, uma coisa assim, a vida empreendedora, ela é solitária, brother. Ela é solitária. A gente está aqui dividindo uma jornada e buscando um crescimento aqui. E mesmo dentro dessa dupla aqui, digamos, é possível que a gente se sinta sozinho em alguns momentos. Entende? Por quê? A grande maioria das pessoas ao nosso redor não está vendo o que a gente está vendo, não está acreditando no que a gente acredita, não está vivenciando o que a gente vivencia. Então o empreendedor, muitas vezes, ele se sente solitário nesse processo. Principalmente se o cara não tiver, às vezes, um sócio ou um amigo que ele possa confidenciar algumas situações do cotidiano dele. Então é importante o empreendedor, dentro de um autoconhecimento, de uma análise, do desenvolvimento de si mesmo, ele possa perceber que ele está no caminho. Entende? Uma vez o Maurício, que está aqui na parte técnica, ele perguntou assim para mim, ele vai lembrar disso, né?
Cara, o empreendedor é uma luta aí de anos, né? A gente está nessa jornada aí, cara, metade da minha vida é empreendendo, entende? Eu tô assim nessa busca há algum tempo, né? E uma vez a gente conversando, né? Ele assim questionou se a gente alcançaria o resultado, entende? Aí eu falei assim, para mim, com certeza absoluta. Se eu te disser o quando, eu tô mentindo. O quando vai ser, eu não sei. Mas que a gente está no caminho, eu tenho certeza absoluta. Entende? Eu já me vejo nessa condição. Entende? E já me via naquela condição alguns anos atrás. Entende? E eu vejo que se a gente pegar assim, ó, o Tomás de alguns anos atrás e o Tomás de hoje, eu vejo o Tomás de hoje com muito mais sucesso. Entende? Com muito mais condição assim de, principalmente, curtir o processo. Naquela palestra que a gente viu do Giovanni, ele falou, perguntaram para ele como é que ele se mantinha sempre em alta performance. É gostando do processo. Porque dentro de um campeonato que 20 equipes entram, a maioria vai perder. A maioria vai perder o campeonato, só uma vai ganhar o campeonato. Então, se o cara for balizar as ações deles só pelo sucesso, não consegue sustentar, brother. Não consegue. Entende? Quer dizer que a gente tem que gostar de perder? Tem que gostar de errar? É claro que não. Mas ela é parte do processo. Aí, quanto mais rápido a gente lidar com isso, melhor, né, mano? E aí, Com Felipe, certeza. deixa eu te fazer uma pergunta. Como que os empresários podem direcionar conscientemente sua atenção e foco para alcançar metas e objetivos? A gente tem no nosso sistema nervoso um componente que desempenha um papel. Deixa eu voltar para o microfone aqui. Um componente que desempenha um papel fundamental quando a gente fala de controle de atenção e foco. É um sistema que a gente tem que chama SAR, S-A-R, que é Sistema Ativador Reticular. Quando eu tenho metas claras, metas bem definidas e metas significativas, eu ativo o SAR, Sistema Ativador Reticular. E olha que interessante. Isso aí faz o quê? Quando eu ativo o SAR, eu começo a canalizar, a concentrar o meu foco e a minha atenção para aquele objetivo. Vou dar exemplos simples do dia a dia aqui. A pessoa quer trocar de carro. Um exemplo. A pessoa quer trocar de carro. Aí começa a pesquisar um carro. Carro X lá, qualquer carro que seja. Fica pesquisando aquilo ali e tal, procurando, vendo o preço, conhecendo um pouco do carro, as funcionalidades, a tecnologia do carro. Aí vai fazendo aquela pesquisa. Só que o cara, ele quer comprar um carro. Vou dar um exemplo. Porque o carro dele está pequeno, um carro mais antigo, ele quer dar mais conforto para a família, porque a família cresceu, quer um carro maior, um carro mais novo, porque ele quer viajar para visitar a família também. E então tem um significado, tem uma relevância esse carro para a pessoa, certo? A gente está falando da MedSmart. E ele tem clareza do porquê que ele quer comprar aquele carro. E aí isso ativa o SAR, Sistema Ativador Reticular. Esse cara sai na rua, parece que só tem daquele carro na cidade. Porque o SAR está tão ativado, ele está tão focado naquele carro, que ele sai e ele começa a ver um tanto daquele carro, da mesma marca que ele estava procurando. Porque ele está focado naquilo ali. Então, se eu tenho a meta clara, a meta bem definida, uma meta com um significado, eu ativo esse sistema ativador reticular. Não só o empresário, quanto os colaboradores. E aí os caras vão ficar focados naquela meta. Então, esse é um componente do cérebro que a gente tem que facilita a gente manter o foco, a gente manter a atenção naquilo que a gente busca. Desde que aquilo que eu busco é algo claro. É algo claro para mim, é algo que tem uma relevância, que tem um significado, é algo que eu consigo monitorar para saber se eu estou chegando, se eu não estou chegando. E aí eu ativo esse sistema ativador reticular. Legal, você tá colocando aí um ponto aí da visualização, né? E também, né? A visualização assim como uma técnica poderosa nesse processo. Como que você pode explicar para o empresário ele poder usar isso, Felipe, de uma forma assim exemplificada? Você falou, né? Você falou que eu me vejo, né? Eu me vejo naquela época quando o Maurício te fez a pergunta, você falou que você já se via com sucesso. Isso é técnica de visualização. A técnica de visualização é uma técnica muito antiga.
muito antiga que povos egípcios usavam essa técnica. E ela é muito poderosa. A visualização, ela desenvolve também o nosso cérebro para focar, para ter atenção. E aí uma forma simples, eu vou até ensinar hoje, é uma ferramenta que chama Mural da Vida Extraordinária. Aqui eu vou falar dessa ferramenta porque ela é abrangente. Ela não para a pessoa ela ter em todos os aspectos da vida dela. Não só o empresário ter o foco na empresa, mas ele tem em todos os aspectos da vida dele. E depois eu vou falar até uma experiência que eu tive com relação a isso. Mas vamos lá. O que é isso? Eu vou pegar imagens. Podem ser imagens, símbolos. Primeira coisa, né? Eu vou definir a meta que eu quero. Primeiro ponto, uma meta clara. Meus amigos, SMART. Nós vamos usar a metodologia SMART que a gente acabou de falar aqui para definir meta. Tá? Então vamos pegar um exemplo. Eu quero que minha empresa aumente o faturamento em X% até tal ano. Pega uma imagem que representa isso para você. Pega uma imagem e imprime essa imagem. Aí eu quero uma casa, por exemplo. Pega uma casa, uma foto de uma casa que seja uma casa que mais se pareça com a casa que você quer ter. E outros objetivos. Eu quero melhorar minha saúde, porque eu vejo que é muito importante também para o empresário essa questão da alta performance. Eu vejo que não é só dentro da empresa, né? Só na empresa eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar da minha alimentação. Isso aí tem a ver para a pessoa, o cara tá bem para tocar um negócio, né? Então eu quero melhorar minha saúde. Então o cara vai fazer academia, vai fazer os exames, vai anualmente ir no médico fazer check-up, enfim. Imagens dos objetivos que o cara tem na vida dele, ele vai pegar e colocar imagens e vai pegar um papel, uma cartolina, o que seja, e cola aquelas imagens. Certo? Ele vai criar um mural da vida que ele quer, da vida que ele quer chegar. Cria-se um mural. Todo dia eu vou visualizar aquilo que está ali. Então, por exemplo, se a gente for, eu acho que fica mais legal a gente trazer numa forma mais abrangente, porque pode outras pessoas aproveitarem o conteúdo além do empresário também, né? Porque o empresário é um ser humaninho, né? Pois é, também, né? Então eu vou pegar aquilo ali diariamente. Eu vou escolher por dia uma imagem, que isso facilita. Uma imagem. Então eu acordei, eu vou olhar para aquela imagem e eu vou começar a visualizar. Então, se eu tenho a imagem que representa o meu faturamento aumentado em X% até tal ano, eu vou começar a visualizar, a imaginar. Trabalho a imaginação. Eu vou começar a imaginar eu, dentro da minha empresa, vivenciando esse momento das vendas, das metas sendo atingidas, do meu faturamento aumentando. E eu começo a fechar os olhos e começo a visualizar, criar uma imagem mental daquilo ali como se fosse algo real. Porque o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Então eu vou imaginar algo como se fosse algo real. Imaginei aquilo ali, aí eu vou começar a perceber sons. Eu vou começar a perceber o som, as pessoas conversando, eu vou começar a perceber o sino tocando quando as pessoas batem a meta. Eu vou começar a perceber o cheiro, às vezes uma pizza que a galera tá comendo ali para poder confraternizar aquela meta batida, aquele objetivo sendo cumprido. Eu começo a sentir o cheiro. Aí eu começo a trabalhar os meus sentidos. E aí eu posso fazer um movimento como se eu estivesse entrando dentro da imagem. Você entrando dentro, dá um passo para frente, como se estivesse entrando dentro da imagem. E visualiza e cria essa imagem. Só que isso precisa de ter disciplina. Precisa ser feito todo dia, durante um tempo. E não adianta só fazer isso. Né? Porque isso aí está relacionado ao que, Tomás? É um movimento que eu estou fazendo no universo para que eu chegue onde eu quero chegar. Mas eu preciso fazer minha parte. Eu preciso ter ação. Eu preciso cumprir com as ações para eu alcançar aquela meta. E isso vai trazer para mim o quê? Um movimento interno para que eu aplique essas ações para que eu chegue onde eu quero chegar. Isso traz uma motivação. Isso traz energia. A pessoa ela se energiza.
tem motivação para poder fazer e chegar onde ela quer chegar. E aí ativa também o SAR, né? Com certeza a gente vai ativar o sistema ativador reticular fazendo essa técnica da visualização. Poderosíssima. Eu já tive algumas situações que eu fiz. 2 vezes que eu fiz o mural da vida extraordinária e as 2 vezes aconteceram. Vou te dar exemplos de mudar de cidade. O fato de eu estar morando em Joaçaba tem a ver com isso também. Então, mudar de cidade, de filhos. No meu mural da vida extraordinária, tinha 3 filhos. E quando eu tinha 2, aconteceu uma situação uma situação de saúde e que a gente achava que não ia ter mais o terceiro. Só que hoje eu tenho a terceira filha. Então, assim, é algo surpreendente, cara, impressionante, esse mural da vida extraordinária. Então, assim, eu acho que é interessante as pessoas aplicarem para ver se elas vão ter o resultado, mas eu tive, então por isso que eu estou ensinando, porque é alguma coisa que eu pratiquei, eu vivenciei, por isso que eu estou ensinando. Para quem quiser fazer, faz e vê o que dá. Pelo menos testa, experimenta. É que, Felipe, sabe uma coisa que eu vejo assim? Essa técnica que você colocou agora, eu acho ela muito legal. Eu já vi algumas pessoas falarem disso. E eu vejo que ela é uma maneira, assim, ó, de conduzir a nossa vida na intencionalidade. Entende? Porque o que acontece? Olha o tamanho e a quantidade de distrações que a gente tem no nosso dia a dia. Entende? Cara, é muita coisa. Cara, acontece comigo, às vezes, algumas vezes, Felipe. Vou só dar um exemplo, tá? Eu vou pegar o celular para mandar uma mensagem pro Felipe. A hora que eu pego o celular, veio uma mensagem do Maurício. Aí eu respondo a do Maurício. Eu falo, caramba, eu ia mandar uma mensagem para alguém. Para quem que era? Ah, é pro Felipe. Às vezes eu não lembro. Depois eu lembrar, eu mando. Cara, olha isso. É só um exemplo muito pequenininho que acontece comigo. Talvez outras pessoas tenham com outras coisas. Entende? É muita distração. Então, se a gente não tiver uma maneira de se reconectar com as coisas, é muito sujeito a pessoa no percurso ela se dispersar, ela se desviar do foco. E aí o que acontece? Ela acha que toda oportunidade é uma oportunidade para ela, entende? Ela acha que todo caminho é um caminho para ela e ela acaba ficando aleatório. Ela vai pipocando. Ela vai pipocando, ela não mantém uma coisa assim específica, né? E eu vi, quando você estava contando aqui, eu lembrei, né? Eu vi num treinamento do Paulo Vieira, né? Ele contou uma situação parecida com essa, uma prática, um ritual que ele faz, né? Que eu vejo que isso é um ritual, é uma maneira da pessoa se conectar com aquilo que ela acredita e cada um acredita no que quiser. É uma forma de cada um respeitar a si próprio, né? E ele terminou lá uma coisa que ele estava contando, ele falou assim, gente, isso é ridículo. Eu sei que é ridículo. Eu tenho consciência que é ridículo, mas funciona. Eu vou fazer o quê? Eu estou dizendo para vocês aqui o que eu faço na minha vida e funciona na minha vida. Vocês estão vendo a minha vida. Então, é ridículo. É ridículo. Agora, funciona. Então vocês escolhem. Vocês querem ser ridículo ou vocês querem não ser ridículo e ficar numa vidinha mais ou menos? Ele falando, entende? Aí, cara, agora ele falou isso, eu falei, putz, cara, faz todo sentido. Realmente, se você pensar assim, um painel da vida extraordinária, por exemplo, né? Parece um trabalhinho de escola, né? Eu vou botar umas fotinhas aqui. Parece um trabalhinho de escola. Aí você fica imaginando o cara lá olhando pro painel dele lá, entende? Cara, é bizarro, é ridículo, entende? Agora, cara, você colocou 2 situações que estão mais relacionadas a uma vida pessoal, por exemplo, dos filhos, mas que concretizou, era um sonho teu. E, cara, aí que tá um ponto. A nossa vida, ela diz respeito a gente. Claro. Entende? É ridículo. Perante quem? Perante os outros. Você vai ficar preocupado com o que os outros estão pensando e vai deixar de ter 3 filhos que você. Entende, cara? Ou vai deixar de ter a casa, vai deixar de ter o que você quer ter. Cara, vai fazer o que você quer fazer. Seja colhudo, entende? Para bancar os teus sonhos, para bancar as tuas convicções, as suas crenças, né? Cara, e hoje, por exemplo, a pessoa, eu quero trocar de carro. Aí um dia ele quer um carro, outro dia ele quer outro dia ele quer um carro de outra cor, outro dia ele quer um outro motor, outro dia ele quer um outro modelo. Não tem foco. Fica pipocando. E aí essa técnica ela vai te direcionar para aquilo que você quer, para aquilo que você está buscando. E uma dica é que antes de fazer, antes de iniciar, eu acho importante isso, que às vezes o empresário não tem tempo de parar nem para respirar. Nem para respirar. Então antes de fazer, para e faz umas 10 respirações profundas, inspira profundamente, que a pessoa ela já entra num estado mais meditativo. E aí facilita ela trabalhar
isso no cérebro, a imaginação, a visualização. É uma técnica poderosa, igual você falou, pode parecer ridículo, pode, é um trabalho de escola que eu vou fazer uma cartolina, imprimir. Tem gente que faz, eu conheço pessoas que fizeram, pessoas mais criativas, fizeram um quadro e pintaram um quadro que ficou um negócio lindo, redondo, bonito pra caramba e tal. O meu foi uma cartolina mesmo, com os negócios. Aí depois, uma outra vez, eu usei aqueles, como é que chama aquele trem que você prega com uns alfinetinhos? Eu esqueci o nome daquilo. É um mural. Um mural que você prega. Mural. Eu usei aquilo uma vez também e deu certo. Mas assim, é algo que, antes de julgar, antes de criticar empresário, tenta fazer, tenta colocar em prática. E ó, eu vou dar uma outra, tive um insight aqui. E eu vou pensar até às vezes em construir uma ferramenta relacionada a isso. Fazer para a empresa. Você estava falando, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, podia fazer um aqui para nós, né? Fazer para E a eu pensei a mesma coisa, cara. Vamos fazer. Vamos Fazer fazer. para a empresa. Tem as metas, definir o planejamento estratégico, tem algumas metas lá. Pega as metas macro, as metas principais e traz imagens daquilo ali e passa para a equipe. Chama a equipe, faz uma reunião, mostra, traz evidências, pesquisa sobre a técnica de visualização. É algo muito antigo, é algo interessantíssimo isso aí. Vou te dar uma meta. Pronto, já vi que eu vou ter que fazer. Eu não sou o senhor dessa bagaça aqui, então eu vou dar uma meta para esse cidadão aqui. Vamos ver se ele é um cara que cumpre meta dada. Cara, vamos fazer essa ferramenta, vamos dar um nome para essa ferramenta Isso. e Vou vamos ajudar. Ó, por que eu tô falando isso agora, tá? A gente está na fase de construção de planejamento estratégico. Esse episódio está sendo gravado hoje, dia 20 de outubro de 2023. Ontem mesmo eu já tive reuniões com clientes de planejamento estratégico para fazer o próximo ciclo de planejamento. E essa é uma ferramenta para a gente materializar as coisas, Felipe. Então vamos construir uma ferramenta onde o cara, fez o teu planejamento? Fez. É isso que você quer fazer? É. Então tá aqui, ó. Vamos construir essa ferramenta. Vamos chamar as pessoas para ilustrar essas imagens. Galera, quando a gente cumprir a meta de 1 milhão de vendas nesse mês aqui, como é que vai ser a nossa cara de alegria, de felicidade? Onde é que a gente vai comemorar? Onde é que vai ser o resort que a gente vai ir? Cara, vamos fazer isso aqui, Felipe, porque, meus amigos, olha só, vou citar de novo Napoleon Hill, que ele diz que se o homem é capaz de imaginar, ele é capaz de realizar. E isso eu ouvi alguns anos atrás, e agora, mais recente, eu ouvi o que você falou, agora há pouco, que o cérebro, ele não sabe distinguir se é verdade ou não. E o que ele tem? Ele gera uma imagem, ele gera uma crença. Isso aí. Ele gera uma visualização. Essa visualização gera todo um processo de sentimento, de energização, de crença, de acreditar que aquilo é possível de ser feito, desde que a gente gere essa imagem. Isso aqui é para quê? É para a gente gerar a nossa imagem. Felipe, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer essa ferramenta aí, pensando nos nossos queridos, ilustres clientes, alunos, que fazem parte do plano empresarial, e a gente vai fazer a nossa aqui, para materializar perante nós mesmos e as pessoas o que a gente quer fazer. Sabe por quê? O que eu acho legal de eu colocar no papel? Eu estou imaginando uma coisa, Felipe. Você está imaginando outra coisa. Quando a gente coloca no papel, eu ilustro para você, você ilustra para mim, a gente ilustra para o Maurício, e a gente começa todo mundo ver. Focado naquilo. Todo mundo vê o que o outro está vendo. Porque até então eu estou falando, o Felipe, o plano empresarial vai ser a maior escola de negócios do Brasil até 2030. Cara, isso pode ser o que para você? Entende? Maior em que sentido? Em abrangência, em tamanho de prédio, em quantidade de colaboradores, entende? Então a gente precisa materializar isso de uma forma mais clara para todos nós. Dessa forma que você falou aí, para trazer para a empresa, isso gera uma egrégora, né? É como se gerasse uma energia coletiva de pessoas buscando a mesma coisa e lançando isso pro universo. Rapaz. A minha pergunta final para ti aqui, eu acho que nós já respondemos. Sim. Que eu ia te pedir assim, alguns conselhos adicionais para a gente dar para o empreendedor, né? Que quer estabelecer metas desafiadoras e alcançáveis. Eu acho que esse episódio já está repleto de conselhos, mas se você tiver mais algum, por gentileza. Ó, eu acho que é legal do empresário, ele tá sempre revisando as metas regularmente, tá sempre revisando. Se a meta ela não tá conforme ajustar, fazer esse trabalho de ajustar sem medo, se errou, rapidinho você vai lá e conserta o erro. É só não permanecer no erro e não ficar se lamentando. Então, ajustar a meta, se a meta ela não tiver condizente com a realidade. E outra coisa importante,
celebre as conquistas. Valorize as vitórias. Reúna a equipe. Vai comer uma pizza, vai fazer um passeio, vai fazer alguma coisa. Mas celebra aquilo ali com energia, com entusiasmo que a equipe alcançou. E a consistência, a constância, a disciplina é a chave para alcançar o sucesso. Então, ter essa disciplina de aplicar a técnica SMART nas metas dentro da empresa, ter essa disciplina de fazer esse processo de visualização, seja pessoalmente, seja na empresa, junto com os colaboradores. Isso é legal. Acho que isso aí se o empresário ele fizer isso aí, ele já está fazendo um trabalho bem feito. Felipe, muito legal. E eu quero encerrar aqui também deixando uma mensagem final, retomando, recapitulando aquilo que a gente está defendendo, ou a bandeira que a gente tem levantado, que tem uma relação direta às nossas conquistas e aos nossos resultados, com a mentalidade que a gente aplica e desenvolve dentro da empresa. Eu vi uma charge esses dias que eu achei que ilustrou assim de uma forma brilhante, tá? E como é que tem a ver com a forma com que a gente encara as coisas, né? Na cena tinha assim dois guerreiros com arco e flecha que estavam enfrentando um monstro. E aí um com arco e flecha disse assim: meu Deus, ele é muito grande, não tem como vencer. Aí o outro disse assim: nossa, ele é muito grande, não tem como errar. Entende? Cara, isso é muito foda, entende? Porque assim, mostra o quê? Cara, o tamanho do desafio é o que a gente está vendo dele, entende? As coisas elas são difíceis, não são fáceis. Grande parte do dia a dia do empreendedor, da vida do ser humano na Terra, não é feito só de facilidade, mas também não é só de dificuldade. Eu vejo que é como a gente encara as coisas, né? Se a gente vê um monstro, cara, ele é tão grande que não tem como errar, a gente acerta ele, derruba ele, transpassa esse obstáculo e sai dele com a mira muito mais afiada, com a força muito mais preparada, com a confiança bem mais desenvolvida, e a gente tem uma condição melhor de se desenvolver. Quando a gente fala de mentalidade, né? Que isso aí tá falando de mentalidade. Né? Vamos imaginar uma linha. Aqui tem uma linha. Do lado daqui tá a dificuldade. Desse lado de cá tá a facilidade. As duas, elas têm o mesmo tamanho. Aonde que você tá nessa linha? Mais próximo da dificuldade ou você está mais próximo da facilidade? Então é um exame, vamos deixar essa daí para os empresários refletir. E Felipe, a gente está hoje aqui estreando as nossas camisetas do Plano Empresarial, né? E quando a gente desenhou esse símbolo aqui, ele parece uma pokebola do Pokémon, né? E a ideia, o que é aqui, ó? É a pokebola mesmo, cara, da força que a pessoa tem com ela mesma. Ela usar essa pokebola aí. E sabe, e atingir os objetivos, mostrar que ela tem força, que está com ela, entende? Está com a gente aí a nossa capacidade de gerar tudo que a gente quer gerar na nossa vida e na vida das pessoas que são importantes para nós. Tem algumas linhas, né, que falam desse poder, né, que o ser humano tem dentro dele. Tem até o Dr. Joseph Buff, que ele escreveu um livro que chama O Poder do Subconsciente, né, mostrando o poder que nós temos dentro da nossa mente. É por isso que a gente bate muito nessa questão da mentalidade, que é algo que faz a pessoa gerar um movimento positivo para a pessoa conquistar aquilo que ela quer, né? E aí tem uma frase do Santo Agostinho que fala assim, ó: não procure fora, mas dentro de você, é no interior do homem que habita a verdade. Então tá, tudo que a gente precisa para resolver nossas pelejas, nossas coisas, tá dentro de nós. Basta a gente ter o quê? A capacidade de acessar. Basta ter a capacidade de acessar. Da minha parte, já que virou um momento de filosofia, aqui no finalzinho, né? Depois vocês que fazem a decupagem do episódio, vocês que se lutem para finalizar o episódio. Mas olha que legal. Para ver de finalizar, uma outra frase que eu ouvi há algum tempo, eu ouvi essa semana de novo, lembrei dela, achei muito legal. Que é atribuída a Henry Ford. Se você acha que pode, ou se você acha que não pode, nos dois casos, você está certo. Então, meus amigos, com esse momento filosofia aqui que a gente se diverte fazendo, porque eu acho que esse é o ponto importante do percurso, a gente se divertir, gostar de fazer. A gente não tem ainda todo esse sucesso que a gente quer ter, mas a gente está no processo disso, está desenvolvendo e está aqui dando a cara a tapa, se mostrando na frente de uma câmera, que para nós também
existe medo nesse processo, né? Existe medo, mas a gente está indo com medo mesmo, a gente está encarando esses desafios. A gente está aqui há uma semana da imersão Plano A, que é um evento que representa muito de tudo que a gente acredita. E a gente está aqui acreditando nesse processo e fazendo pelo processo, porque é isso que a gente acredita. Muito grato, Felipe, por esse excelente episódio. Eu gosto muito dessa temática, sou suspeito em dizer. Me considero um sonhador que descobriu no planejamento estratégico uma forma de realizar aquilo que eu acredito e aquilo que eu vejo as pessoas acreditando, e é por isso que a gente está aqui nessa jornada. Muito grato da atenção e do bom compartilhamento de ideias e de insights. Valeu. Sonho sem meta é um sonho vago, né? Então tem que sonhar, mas tem que ter meta para poder chegar e realizar, né? Então é isso aí. Até o próximo episódio.